Salve galera, beleza? Primeiramente espero que todos estejam bem e hoje estou aqui postando essa sequência de vídeos e hoje eu vou falar de biologia, necessariamente citologia, e eu vou falar da membrana plasmática, né, que é a principal estrutura celular estudada e um assunto que cai muito em provas, principalmente aí, né, provas específicas, segundas fases e assim por diante, tá? Muito bem, no vídeo anterior que eu falei de biologia, eu falei da estrutura e da composição química da membrana, né? Falei também daquele processo de seletividade de substâncias, de permeabilidade seletiva e assim por diante. Hoje eu vou começar a falar dos transportes pela membrana, ou seja, a membrana ela é uma estrutura que ela limita, né, os componentes intra e extracelular, tudo bem? Então as substâncias elas não entram com facilidade, não é bagunça. A membrana ela seleciona as substâncias que eventualmente vão entrar e vão sair também. E aí esses mecanismos de entrada e saída de substâncias nós chamamos de transporte pela membrana. E esse transporte pela membrana tem duas naturezas, se a gente parar para analisar. Pode ter gasto de energia ou não tem gasto de energia. Então, os transportes pela membrana podem ser transporte ativo, transporte passivo e endo e exocitose. Que aí a gente vai explicar cada mecanismo nessas aulas que a gente for falar de assuntos de biologia, beleza? E hoje eu vou falar de transporte passivo. O que é o transporte passivo? Transporte passivo é o processo pelo qual as substâncias entram pela membrana, só que não há gasto de energia, ou seja, não há gasto de ATP. Por que isso acontece? Imagina o seguinte, gente, imagina que existe ali um fluxo contínuo, tá? Esse fluxo que existe nos nossos fluidos corporais é o que nós chamamos de gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? Normalmente as substâncias elas vão sair do ambiente de menor concentração para o de maior concentração. E aí, pelo fato de estar a favor da correnteza, essas substâncias elas fluem muito mais fácil e, consequentemente, ela não exige um gasto de energia, um gasto de ATP pela membrana, tá bom? Então, o transporte passivo é a favor do gradiente de concentração, não há gasto de energia e existem três tipos, tá? São muito parecidos. Então, nós temos a difusão simples, difusão facilitada e a famosa osmose, tá bom? Então aí são temas que a gente vai ver nos próximos vídeos e hoje eu vou falar da difusão simples. Imagina o seguinte, a membrana, eu tentei desenhar aqui com essa linha tracejada azul aqui, ela é uma estrutura, como eu falei desde o começo, ela seleciona substâncias. Só que existem substâncias que são tão pequenas, que têm uma massa molecular tão pequena que elas conseguem fluir com muita facilidade, né? Então, por exemplo, quais seriam essas substâncias que entram sem exigir nenhum gasto de energia pela membrana? Nós temos aqui substâncias lipossolúveis que têm características à base de lipídios, de gordura, mas conseguem ser solubilizadas. E aí a gente pode citar o álcool, acetonas e os anestésicos, tá bom? Por exemplo, falando do álcool, o álcool é uma molécula pequena. E ele está associado com embriaguez, por exemplo, tá? Então é comum, quando as pessoas começam a beber, os primeiros sinais de embriaguez já começam a acontecer. Porque aquele componente é absorvido pela membrana de forma simples, tá? Cetonas, vou dar um exemplo clássico, o bafômetro funciona assim, né? O bafômetro ele detecta corpos cetônicos. Então quando você assopra, você acaba liberando por difusão simples corpos cetônicos. E por quê? Que tem a ver cetona com álcool? Normalmente quando o álcool ele é metabolizado, ele vai se transformar em corpos cetônicos, tá bom? E nós podemos citar aqui anestésicos, né? O anestésico ele não é gasto de energia quando ele é absorvido pela membrana, pelas células. E aí por isso que ele consegue neutralizar terminações nervosas ali e as cirurgias conseguem ter um efeito, né? Conseguem ser realizadas sem ter nenhuma iminência de dor ali, tá bom? Um outro exemplo que eu posso citar também, voltando das cetonas, é dietas. Existem pessoas que quando fazem dietas, elas costumam ter mau hálito. E o mau hálito é a liberação, geralmente a diminuição do glicogênio,
E essa diminuição da nossa reserva de energia acaba liberando corpos cetônicos ao falar, pela respiração. E aí pode acontecer aí com algumas pessoas que fazem dieta, por exemplo, tá bom? Mas toda vez que vocês pegarem um livro e vocês verem sobre difusão simples, os grandes exemplos são dois: oxigênio e CO2. Então, ou seja, quando a taxa desses dois componentes ele tem oscilações, a gente pode ter problemas também. Mas esses dois componentes são os grandes responsáveis pela hematose, são os grandes responsáveis pela respiração, são os grandes responsáveis por nos manter vivos, né? Então essas substâncias elas entram e saem sem gasto de energia por difusão simples, tá bom? Aí o aluno pergunta assim, o que pode acontecer? A difusão simples, se porventura ela tiver algum déficit nesse processo, pode, por exemplo, diminuir a saturação, a taxa de oxigênio pode diminuir, e isso pode indicar o quê? Pode indicar uma infecção. O próprio exemplo da Covid-19 é isso. Às vezes as pessoas não conseguem respirar e a saturação está muito baixa. Isso é oriundo do quê? De uma infecção. O CO2 também. Quando a taxa de CO2 está muito alta, o nosso sangue começa a ficar ácido e vai resultar numa acidose metabólica. Quando a taxa de CO2 diminui, vai deixar o pH do sangue alcalino. Isso pode gerar outros distúrbios também. Então eu quero que vocês entendam que esses componentes eles são previamente sim selecionados, mas eles entram com muita facilidade por ter uma massa molecular pequena, né? Então o tamanho da molécula influencia. E se as substâncias, por mais que ela tenha outra composição, se elas conseguem ser solúveis, elas conseguem ser diluídas, elas entram também com bastante facilidade, tá bom? Então é isso, gente. O objetivo eu tentei ser o mais simples possível, tá? É um tema que, por mais que seja o primeiro assunto de transporte pela membrana, dá pra falar muita coisa, tá bom? É isso, galera. Desejo a todos aí que vocês fiquem na paz, saúde e paz. O resto a gente sempre corre atrás. Tamo junto. Muito obrigado àqueles que virem o vídeo. Curtam, sigam no canal e fazem informação aí ser espalhada. Fechou, gente? Tamo junto. Beijos. Tchau, tchau.